Estamos iniciando mais uma videoaula e nessa aula a gente vai tratar sobre vetores. Bem, quando tratamos de vetores, primeiramente a gente precisa diferenciar o que é um vetor e um escalar. Depois temos que destacar também a relação do vetor e suas componentes, as operações que podemos realizar com os vetores, por exemplo, a adição de vetores, bem como também o produto de vetores. Vamos então dar início aí com o vetor e o escalar. Bem, para diferenciar um vetor de um escalar, a gente tem que ter em mente então que um escalar é uma grandeza física que pode ser expressa por um único número. A gente pode dar alguns exemplos dessas grandezas, como a temperatura, massa, carga elétrica e uma série de outras grandezas aí, aonde basta simplesmente a gente saber o valor numérico associado a ela e a unidade que a descreve. No entanto, quando a gente está tratando de um vetor, tá, a grandeza física ela já tem mais informações do que somente um número. Ela vai ter, por exemplo, um módulo, que vai representar para a gente justamente a quantidade numérica daquela grandeza física vetorial que ela está associada. Temos ainda a informação da direção e ainda a gente pode representar essa direção em função, muitas vezes, de um ângulo, com referência, por exemplo, a um eixo de um sistema cartesiano. E por fim, a terceira informação contida ali em um vetor é o sentido que ele está se deslocando no espaço. Então são três parâmetros aí associados a uma grandeza vetorial, que é diferente do que a gente tem numa grandeza escalar. Exemplos que a gente pode citar ali de grandezas vetoriais é, por exemplo, a velocidade, o deslocamento, a força, campo elétrico e muitas outras grandezas físicas que a gente vai estudar ao longo do curso de física. Bem, tratando estritamente agora de um vetor, como a gente já falou anteriormente, um vetor então ele é composto de três informações em uma única grandeza física. Então, para a gente demonstrar ali um vetor, a gente pode supor então uma partícula que ela se move de um ponto A para um ponto B, como é descrito aqui nessa figura. Então a gente tem aqui nesse ponto A, eu tenho um segmento de reta que vai ser o destino final no ponto B. Justamente, então, essa seta em laranja, a gente pode então chamar isso daqui de um vetor, caracterizando então um vetor deslocamento. O comprimento, ou seja, o tamanho desse segmento de reta aqui, ele vai ser definido pelo que a gente chama de módulo do vetor. A direção desse vetor aqui, ela pode ser relativa a um eixo específico que a gente pode determinar, e o sentido a gente define então saindo do ponto A para o ponto B. Então o sentido geralmente é indicado aqui pela flecha associada a esse segmento de reta. O vetor então é representado diferente de um escalar. O escalar que é representado unicamente pelo número, quando a gente está tratando então de um vetor, a gente vai ter um caractere associado à entidade vetorial, ou seja, a grandeza em si, e sobre ela então a gente vai colocar uma seta, isso para diferenciar as duas grandezas que a gente está tratando aí fisicamente. Por exemplo, então, se a gente estiver descrevendo aí um vetor velocidade, esse vetor velocidade ele pode ser descrito aqui por um V e uma seta sobre ele, indicando então que é o vetor velocidade e, portanto, ele contém três informações associadas a essa grandeza. Tá? Ou seja, o valor numérico da velocidade que está associado aqui ao comprimento ou tamanho desse segmento de reta aqui, tá? A direção, que é o ângulo que faz essa seta, e por fim o sentido então de que ponto inicial ao ponto final ela está chegando. E com isso então a gente consegue descrever ali um vetor.
Bem, um vetor, além dessas características, a gente pode utilizar ainda suas componentes, principalmente quando a gente tem interesse em algumas operações. Bem, tratando então dessas componentes, a gente tem que ter novamente em mente que um vetor vai ser um segmento de reta orientado, ou seja, de um ponto inicial a um ponto final, tá? E ele está sempre associado aí a grandezas vetoriais que a gente já exemplificou anteriormente. Bem, geralmente, para facilitar a descrição matemática desse vetor, a gente representa ele em cima de um sistema de referência. Geralmente a gente adota o sistema cartesiano, que pode ser em 2 dimensões ou em 3 dimensões. Isso vai depender então da informação associada a cada tipo de vetor. E, portanto, a gente pode então utilizar a projeção dessa representação do vetor ao longo do nosso sistema cartesiano, projetando então ele ao longo dos eixos do sistema cartesiano, x, y, z, se for em 3 dimensões. Essas projeções então que a gente faz do nosso vetor em cima do nosso eixo cartesiano é o que a gente chama então de componentes. Ela não é um vetor, mas elas são partes das informações que compõem o vetor, que é o que a gente tem interesse no final ali, principalmente quando a gente vai fazer algum tipo de operação com uma grandeza do tipo vetorial. Bem, como a gente já citou anteriormente, o comprimento, velocidade, aceleração, momento, força, entre outras grandezas que a gente vai abordar ao longo desse curso aqui, tá? Elas são aqui alguns dos representações de grandezas vetoriais, tá? E elas são bastante importantes para esse curso. Bem, tentando então especificar um pouquinho mais um vetor. Então, vamos supor que o nosso sistema cartesiano, a gente vai adotar esse exemplo aqui em um plano, para ficar mais fácil aqui a representação. Então, a gente tem aqui o nosso eixo x, nosso eixo y, e o nosso vetor azul aqui, que é o vetor A, que ele está ao longo desse plano. Bem, esse meu vetor A, ele tem uma direção θ representada aqui, ou seja, esse θ aqui ele é uma referência com o meu eixo x. Geralmente é esse o padrão que a gente utiliza para representar a direção de um vetor. E o sentido então seria aqui da origem até o ponto final aqui indicado por essa seta. Bem, para a gente fazer qualquer tipo de operação, levando em consideração somente o nosso vetor aqui, muitas vezes fica complicado. E é muito mais fácil, às vezes, a gente separar esse nosso vetor aqui em componentes, como a gente já falou anteriormente. Portanto, a componente ela vai ser a projeção do nosso vetor em cima do nosso eixo. É como se fosse uma sombra produzida ali pelo esse vetor sobre o eixo do sistema cartesiano. A gente vai ter então uma componente que vai ser projetada ao longo de x, então eu traço aqui um triângulo, retângulo, ao longo desse vetor. Tá? Projeto então no eixo x, e eu vou ter então o que a gente chama de componente AX do meu vetor A, e eu projeto ele também aqui ao longo do meu eixo y, tá? Representado aqui por essa componente laranja, que vai ser então o AY, a componente no eixo y do meu vetor A. E com isso, então, essas duas componentes aqui, ela dá origem ao que a gente chama então do vetor A aqui nesse caso. Bem, para a gente poder determinar numericamente quanto que vale essas componentes, a gente precisa conhecer o módulo desse vetor, bem como também a direção desse vetor. E aí, então, através desse triângulo retângulo formado aqui, a gente pode determinar
os valores para cada uma dessas componentes, a x e a y. Bem, nesse caso aqui a gente pode ter a seguinte relação. A relação que a gente tem aqui de cosseno de θ seria então o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, ou seja, AY dividido pelo módulo do nosso vetor A. Isso vai dar então o nosso cosseno de θ. Como eu quero encontrar a componente AX, o que eu faço então? Eu isolo AX, vou ter então que a componente AX é igual ao módulo do meu vetor vezes cosseno de θ. Similarmente, a gente pode fazer a mesma coisa para determinar a y. Nesse caso, então, aqui, seno de θ vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O que a gente tem, então, a y dividido pelo módulo de A vai ser igual a seno de θ. Isolando, então, a componente AY, temos que a y é igual ao módulo de A vezes seno de θ. Tá? Dessa forma, então, a gente consegue aí encontrar as duas componentes, a x e a y, que dão origem ao meu vetor A. Lembrando que as componentes, elas não são vetores. As componentes, elas são parte do meu vetor. Ok? Portanto, as componentes elas são escritas como escalares nesse caso aqui em particular, ou o módulo delas. Ressaltando então esse ângulo θ aqui, como a gente já falou anteriormente, vai ser a direção do nosso vetor A em relação ao eixo x. Uma coisa que é bastante conveniente para a gente introduzir nessa hora agora é simplesmente o vetor unitário. Como a gente disse, a componente de um vetor ela não é um vetor em si, tá? Mas para ter um rigor matemático, já que a componente, que seria um escalar, ela vai dar origem a um vetor, a gente introduz o que a gente chama de vetor unitário, ou muitas vezes também conhecido como versor. Esse vetor unitário nada mais é do que o equivalente a um vetor orientado ao longo de um dos eixos do nosso plano cartesiano. Nesse caso aqui, se a gente tiver um sistema em 3 dimensões, a gente vai ter um vetor paralelo aqui, né, em relação a cada um dos eixos que compõem esse sistema cartesiano. E o vetor em si, ele vai valer uma única unidade. Dessa forma, então, ele não altera o valor da componente. E assim, então, a gente tem que o nosso vetor A, por exemplo, se eu tiver uma única componente dele, tá? Ele pode ser escrito, então, como sendo o escalar, ou o módulo desse vetor, né? Como se fosse um escalar, multiplicado por um vetor que vale 1. Eu não altero dessa forma, então, o vetor em si, e eu vou ter um resultado final aqui como sendo também um vetor. Tá? A gente costuma ler, então, como esse UA aqui, tá? O vetor na direção, então, de A para esse caso. Como eu disse, muitas vezes o vetor ele pode ter 2 até 3 componentes, de 1 até 3 componentes, melhor dizendo, né? Então, a representação mais completa que a gente pode ter ali para um vetor é que o vetor A ele pode ser escrito em função da sua componente AX na direção de I, onde esse I ele vai estar paralelo aqui ao eixo X. A gente representa, então, I como sendo o versor unitário, ou vetor unitário, na direção de X. A gente não utiliza aqui a flechinha para representar ele como sendo vetor, mas a gente utiliza então aqui o circunflexo para indicar então que ele é um versor, que ele vale 1. Tá? E assim eu consigo manter o formalismo de um vetor. A mesma coisa então, eu tenho mais a componente em y. Essa componente y está na direção j, ou seja, o j aqui, o versor j,
representa então um vetor unitário paralelo ao eixo y. E, analogamente, a gente tem a componente AZ aqui com um versor K, que ele vai estar paralelo aqui ao longo do nosso eixo Z. Tá? Dessa forma, então, a gente pode escrever um vetor com até 3 componentes num espaço tridimensional. Bem, o uso dessas componentes vetoriais ali, ela facilita bastante, principalmente quando a gente tem interesse em realizar alguns cálculos envolvendo vetores. Tá? Dessa forma, então, eu posso utilizar as componentes para realizar somas ou então algum tipo de produto. A gente vai ver ali que tem diferentes tipos de produto para o caso do vetor. Tá? E podemos também utilizar esses vetores ali, essas componentes, para determinar outras características do vetor. Por exemplo, eu posso determinar o módulo e também a direção de um vetor a partir das suas componentes. Para a gente poder determinar então essas demais características aí de um vetor, tá? Direção e o módulo dele, a gente pode utilizar simplesmente aí o Teorema de Pitágoras para um triângulo retângulo, e assim a gente encontra essas variáveis, como por exemplo o módulo de um vetor. O módulo de um vetor, nesse caso aqui, ele vai representar o comprimento, ou seja, se eu determinar aqui um triângulo retângulo, o meu módulo desse vetor aqui, ele vai ser nada mais nada menos do que a hipotenusa desse vetor. Então eu posso fazer o seguinte, eu vou escrever o módulo dele, tá? Esse módulo então vai ser igual a raiz quadrada da componente ax ao quadrado mais a componente ay à quadrada. Dessa forma, então, eu posso também determinar qual que é a direção desse vetor, utilizando então uma relação trigonométrica. A gente tem então aqui o ângulo que esse vetor faz com o eixo x, portanto, a tangente desse ângulo θ aqui, tá? Ele vai ser dado então pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, então a tangente de θ é igual a componente AY dividido pela componente AX, o que implica então para a gente que θ pode ser escrito como a arquitangente da razão de AY por AX. Tá? Com isso, então, a gente consegue encontrar a direção de um vetor. Bem, aí a gente já tem algumas informações importantes que a gente pode tirar a partir dessas componentes vetoriais. A gente pode explorar ainda um pouquinho mais quando a gente for tratar da relação, então, de operações com o vetor. Vamos começar com as operações mais básicas aí relacionadas a um vetor, que é a adição de vetores. Para a gente adicionar vetores, então, a gente pode utilizar o seguinte exemplo. Vamos considerar, então, que uma pessoa percorre um percurso como é mostrado aqui por esses vetores. Eu tenho um vetor aqui em azul, que eu estou chamando vetor A, que eu vou, então, da parte de baixo até a parte superior aqui da tela, até esse ponto, paro aqui, e agora eu me dirijo da esquerda para a direita até esse ponto aqui, né, que é o meu vetor laranja, indicado aqui pelo vetor B. Bem, o vetor resultante, ou seja, o caminho que eu percorri, vai ser a soma desse vetor A com esse vetor B. Geometricamente, a gente pode fazer então a soma de um vetor partindo então de uma linha que sai da origem do primeiro vetor que a gente tem e liga, tá, o final do segundo vetor que a gente tem. Tá? Então essa linha traçada aqui, nesse segmento de reta descrito aqui, é o nosso vetor R que a gente tem aqui, que seria o nosso vetor resultante. Então essa é uma forma que a gente tem ali de fazer a soma dos vetores geometricamente. Então o vetor R
ele pode ser escrito então como uma soma do vetor A com o vetor B. Um outro exemplo que a gente pode dar é quando a gente tem vários vetores ali. Tá? Então a gente pode determinar, por exemplo, o vetor resultante quando eu somo então o vetor A, B e C que a gente tem aqui representado. Então a gente tem nosso vetor A nesse sentido, em seguida o nosso vetor B e depois em seguida o nosso vetor C. O processo de soma, nesse caso aqui, segue o mesmo raciocínio. Eu vou ligar então do início do meu vetor A até o final do meu vetor C aqui, que é o meu último vetor. Com isso, então, eu tenho essa linha em vermelho aqui, que é o vetor R, que é o vetor resultante. Geometricamente, a gente vê que o método de adição de vetores ele é bem simples. No entanto, a gente se esbarra em um problema, que é que a soma geométrica de vetores ela não é muito precisa, uma vez que eu teria que medir o comprimento desse vetor aqui, tá? E do vetor B, fazer a projeção dele e, dependendo então do tamanho desse vetor, tá? Eu posso ter erros associados aí com a medida, por exemplo, se eu utilizar uma régua, isso daí vai inferir, por exemplo, no resultado final do meu vetor R. Por isso, então, a gente utiliza muito frequentemente um outro método para fazer a soma de vetores, que basicamente consiste no que a gente chama então do método analítico. Esse método analítico ele leva em consideração agora as componentes do vetor para realizar a soma e não a representação geométrica do mesmo. Isso então dá uma precisão muito maior para a gente, porque agora a gente passa a tratar com números. Então vamos supor agora que a gente tem um vetor R, que é um vetor resultante, que ele é resultante da soma de A com B, do vetor A com o vetor B. Então a gente pode representar ele dessa maneira. Nosso vetor R é igual a o vetor A mais o vetor B. Tá? Sempre lembrando que eles têm que ter ali uma setinha em cima do nosso módulo, né, do vetor, para a gente ter certeza que isso daí se trata de um vetor, não de um escalar. Bem, como cada um dos nossos vetores de origem, vetor A e vetor B, eles podem ser escritos em função dos seus componentes, e vamos supor que, em um caso mais geral, cada um desses vetores eles pode ser representado em um espaço tridimensional, significa que cada um desses vetores, A e B, ele pode ter até 3 componentes. Então, o meu vetor A vai ter uma componente AX na direção Y, mais uma componente AY na direção J, mais uma componente AZ na direção K. A mesma coisa aqui para o nosso vetor B, uma componente BX na direção Y, BY na direção J e BZ na direção K. Como eu tenho as componentes deles, cada uma indicando em uma dada direção, o processo de soma agora resulta do seguinte: eu posso representar que o meu vetor R, em função da soma de cada uma das componentes, então agora ao invés de escrever simplesmente o meu vetor, eu vou escrever meu vetor em função das componentes, primeiro para as componentes de A e depois para as componentes de B. E como eu tenho cada um dos meus vetores uma componente em uma dada direção, eu vou fazer a soma dessas componentes de cada um dos vetores na mesma direção. Então eu vou somar A na direção de I, B na direção de I, AY, J, BYJ e vou somar AZK com BZK. Isso vai dar para mim, então, que o meu vetor R ele também vai ter 3 componentes, que eu posso representar Rx na direção I, Ry na direção J, Rz na direção K, aonde Rx vai ser a soma de Ax com Bx na direção I, Ry vai ser a soma de AY com BY na direção J, e por fim, Rz na direção K vai ser AZ na direção K com BZ na direção K. Ou seja,
eu simplesmente somo cada uma das componentes nas suas respectivas direções. Isso então faz com que a gente tenha ali um vetor resultante dessa soma. Tá? Então, sempre que eu estiver somando dois vetores, o resultado final vai ser também um vetor. Lembrando, embora eu tenha representado aqui as três componentes de cada um desses vetores, nem sempre eu posso ter três componentes para um vetor. Um vetor ele pode ter no mínimo uma componente e no máximo três. Nesse caso, se ele não tiver as demais componentes, a gente representa ele então pelo número zero, já que eu não tenho nenhuma componente naquela direção. Uma coisa interessante para a gente, que pode muitas vezes poupar tempo, principalmente quando a gente está fazendo algumas operações com vetores, é conhecer algumas propriedades relacionadas aí à soma de vetores. A primeira propriedade que a gente tem é a propriedade que a gente chama de comutativa, que é muito similar que a gente já conhece aí no caso de escalares. Então, se eu tiver um vetor A somando com um vetor B, ele vai ser a mesma coisa do que um vetor B somando com um vetor A. Outra propriedade que a gente tem é associativa. Então, se eu tiver um vetor B somando com a soma de um vetor E mais um vetor F, tá? A ordem dessas somas elas não vão afetar a soma final. Ou seja, eu posso também somar D com E primeiramente e depois somar com o vetor F. Isso daí, então, é uma propriedade associativa, da mesma forma que a gente tem ali no caso de escalar. E, por fim, a gente pode tratar aqui de subtração de vetores. Tá? Então, quando eu tiver um vetor A menos um vetor B, eu posso também escrever ele como sendo um vetor A mais um vetor B com sentido contrário do original, ou seja, menos B. Então, essas daí são as propriedades que a gente tem ali para adição de vetores. Bem, por fim, então, a gente tem aí o último tipo de operação que a gente pode fazer com os vetores, que é o produto de vetores. Bem, quando a gente fala, então, de vetores, a gente já tem um certo conhecimento aí que os vetores eles não são iguais aos escalares, ou seja, eles não se comportam como números puros, ou seja, o vetor sempre vai ter mais informação do que unicamente um número. Tá? De tal forma, então, que eu não posso fazer o produto dele da mesma forma que eu faço o produto como eu faço com o escalar. Para isso, então, a gente tem que obedecer algumas regras. Tá? A gente pode destacar ali três tipos de operações que a gente pode fazer de produtos se tratando de um vetor. O primeiro a gente pode levantar aqui é o produto de um vetor por um escalar. Tá? Nesse tipo de operação, o resultado final vai ser definido como um vetor. A segunda situação que a gente pode definir aqui, nesse caso, é o produto escalar entre dois vetores. Tá? Então, eu tenho dois vetores e vou fazer um produto escalar entre eles. Esse tipo de operação resulta, no final, em um escalar. E, por fim, temos, então, o produto vetorial de dois vetores. O produto vetorial de dois vetores, então, vai ter como resultado final um outro vetor. Vamos ver agora, com mais cautela, cada uma dessas operações aí, que são operações distintas. Iniciando, então, pelo produto de um vetor por um escalar. Tá? Assumindo, então, que a gente tem aqui um vetor A, e vamos multiplicar esse vetor A por um escalar, ou seja, por um número qualquer E. Esse tipo de operação, então, a gente pode representar da seguinte maneira. A vetorial, multiplicado por um escalar E. Como
a gente tem aí que o nosso vetor A ele pode ter 3 componentes, seria o equivalente então eu ter o meu escalar E multiplicando cada uma das componentes do meu vetor, componente AX, AY e AZ, nas direções I, J, K, respectivamente. Dessa forma, então, a gente pode dar origem final a um vetor cujo módulo dele vai ser E vezes, ou seja, dependendo do valor desse número E, maior do que o vetor original, nesse exemplo aqui que a gente deu, o vetor A. Tá? Então, é uma operação mais simples que a gente tem aqui de produto de vetor para um escalar. Basta, então, multiplicar E por cada uma das componentes aqui. A segunda forma que a gente tem de realizar produto entre vetores é o que a gente chama, então, de produto escalar. Nesse caso, então, a gente vai levar em consideração o produto entre dois vetores. Então, eu vou ter aqui um vetor A e um vetor B. Quando eu estou tratando, então, de vetor escalar, eu tenho uma representação específica para ele. Eu vou ter, então, o meu vetor A, eu vou utilizar para identificar como produto escalar um ponto entre eles. É importante essa notação, porque essa notação define o tipo de operação que a gente está fazendo. Nesse momento, então, a gente está realizando um produto escalar. E depois, em seguida, então, desse ponto, a gente coloca o nosso segundo vetor, nesse exemplo aqui, o vetor B. Então, a gente lê produto escalar de A por B. Tá? Bem, para realizar essa operação, a gente vai ter, então, no final, como resultado, um valor escalar, um número simplesmente. Tá? Para isso, então, a gente vai levar em consideração o módulo de A multiplicado pelo módulo de B multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles. Tá? Então, se eu tiver aqui um ângulo A, um vetor A, um vetor B, o ângulo entre eles aqui sθ, então eu vou multiplicar por cosseno de θ. Esse resultado, então, aqui ele vai dar para a gente simplesmente uma grandeza escalar. Tá? Isso daqui é importante, então, a gente ter em mente. O que é diferente da terceira situação que a gente pode indicar aqui de produto entre vetores, que é o que a gente chama de produto vetorial de dois vetores. Novamente, a gente pode ter aqui dois vetores, o vetor A e o vetor B, e como consequência, a gente vai ter um terceiro vetor, que seria o vetor C. Então, o vetor C, nesse caso aqui, ele é nada mais, nada menos do que o produto de A vetorial B. Veja que agora a notação que a gente utiliza para representar o produto vetorial é diferente. A gente vai utilizar então aqui uma cruz para indicar o produto vetorial de A com B. Ou seja, são operações matemáticas diferentes, pois esse tipo de representação agora, utilizando uma cruz, ele vai ter como resultado final um terceiro vetor. No caso anterior, a gente tinha um número. Bem, a partir então dessa relação aqui, eu preciso determinar então as três parâmetros que estão associados a um vetor, que seria o módulo, direção e o sentido. Primeiramente, para a gente determinar o módulo do vetor, a gente vai fazer da seguinte forma para determinar o módulo do produto vetorial entre dois vetores. Então, o módulo do nosso vetor C ele vai ser igual a módulo de A vezes módulo de B vezes do seno do ângulo θ entre o meu vetor A e o meu vetor B. Dessa forma, então, a gente consegue determinar o módulo do nosso vetor C. Mas, para ter o vetor, a gente precisa ainda mais duas informações para compor um vetor, que seria, então, a direção e o sentido. Nesse caso, então, a gente pode tirar a direção e o sentido da seguinte forma. O nosso vetor C, tá, que vai ser o vetor resultante do produto vetorial A com B, ele vai ser determinado, então, por um plano formado por A e B. Tá? Geralmente, o vetor C ele vai ser ortogonal ao plano formado por A e B. E a gente determina, então, o sentido dele através da regra da mão direita. Ou seja, ele ser ortogonal a A e B
eu vou ter então a direção do meu vetor C, tá? E o sentido, então, a gente determina pela regra da mão direita, conforme então a gente tem a figura aqui. Como funciona isso? Eu vou posicionar a minha palma da mão, tá, no meu primeiro vetor do produto. Nesse caso aqui, a gente está fazendo A, produto vetorial B. Então, eu vou posicionar aqui a minha palma da mão paralela ao meu vetor A, e aí eu fecho a minha palma da mão, como está descrevendo aqui na figura, na direção do meu vetor B. Ao fazer isso, o meu polegar vai indicar, então, de forma ortogonal a esse plano formado, o sentido do meu vetor resultante, que é o vetor C. E aí, então, a gente tem a direção e o sentido do meu vetor. Uma coisa que tem que se destacar aqui no caso do produto de vetorial é que a ordem do produto ela importa no resultado final. Tá? Embora muitas vezes o módulo possa ser o mesmo, tá? Mas a direção e o sentido muda. Isso significa, então, que o vetor é diferente. Tá? Nesse caso, então, a gente tem que salientar então, que o produto vetorial de A e B é diferente do produto vetorial de B com A. Embora o módulo possa ser o mesmo, como eu disse, a direção e sentido vai ser diferente para esse vetor. Veja que agora eu vou posicionar minha palma da mão ao longo do meu vetor B, que é esse em vermelho, vou fechar ela, tá? Em direção aqui a A. Isso vai indicar para a gente, então, que o nosso vetor C aqui, embora ele ainda continue sendo ortogonal, mas o sentido dele agora é diferente do que a gente tinha anteriormente. E, dessa forma, a gente tem um outro vetor. Tá? Por isso, então, tenha sempre em mente que a ordem de operação aqui entre produtos vetoriais, ela importa bastante aqui quando a gente está tratando do produto entre dois vetores. Da mesma forma que a gente fez ali no caso da soma de vetores, que a gente tratou a soma deles em função das suas componentes, a gente pode também fazer o produto vetorial levando em consideração os componentes de um vetor. Tá? Para esse cálculo, então, levando em consideração os componentes aqui do vetor, a gente, novamente, leva em consideração ali um vetor A e um vetor B. Vamos supor que esses vetores aqui, tá, na forma mais geral possível, eles têm 3 componentes. E o produto, então, desse vetor A pelo vetor B, tá, ele pode ser encontrado a partir, então, da representação de uma matriz e calculando o determinante dessa matriz. Então, eu tenho aqui vetor A, produto vetorial com vetor B. Eu faço, então, uma matriz. Na primeira linha dessa matriz, eu vou escrever cada uma das componentes que eu tenho ali, cada um dos vetores unitários ali relacionados ao sistema cartesiano, né? Y, J e K, versor I, versor J, versor K. Na segunda linha, eu vou colocar, então, os valores associados a cada uma das componentes do meu vetor A. Então, AX, AY e AZ. Lembrando, então, que nesse caso aqui eu vou levar também em consideração o sinal, caso cada uma dessas componentes aí tenha um sinal. E na terceira linha dessa matriz eu vou, então, colocar aqui as componentes do meu vetor B, Bx, By e Bz. Tá? Bem, agora, então, o determinante desse meu vetor, dessa matriz formada aqui, vai dar para mim o vetor resultante, tá? Que seria aquele vetor C ali, que é o produto de A, produto vetorial de A com B. Bem, para poder resolver esse determinante, tá, a gente pode levar em consideração, por exemplo, a regra de Saros. Nesse caso, então, a gente faz o seguinte, a gente pega as duas primeiras colunas e reproduz elas em seguida aqui da nossa matriz, e aí, então, a gente passa a multiplicar elas na diagonal. Tá? Então, todas essas linhas na diagonal aqui são multiplicadas, cada uma delas, e a gente vai colocar um sinal positivo aqui, somando cada uma delas. E essas linhas em azul aqui, tá? A gente vai fazer a multiplicação
cada uma delas e vamos subtrair cada um dos resultados desse produto ali nesse sentido de operação. Isso pode resultar, então, para a gente, o vetor resultante, tá? Ou seja, o produto entre A e B ali, da seguinte maneira. Eu vou associar, então, AYBZ menos BYAZ, que são os produtos que eu tenho aqui na direção Y, mais AZBX menos BZAX, que são os produtos que eu tenho na direção J, mais AYBY menos BXAY na direção K, que são, então, o produto ao longo da direção K. Realizando, então, o produto e a soma de cada termo desse daqui entre os parênteses, a gente vai ter, então, as componentes relativas ao vetor resultante desse produto aqui demonstrado. Tá? Então, é um processo aí também analítico da gente resolver em função das componentes de um vetor. De novo, reforçando, existe uma grande diferença na notação, isso é bastante importante. Quando estiver utilizando, então, aqui uma cruz para símbolo de produto, vai se tratar, então, de um produto vetorial, e se a gente estiver utilizando um ponto de um produto escalar. Tá? Lembre-se bem disso, a confusão dessas duas notações faça com que você faça uma operação errada e tenha um resultado errado no final. A grandeza que você vai obter no final não vai ser a grandeza real, caso você confunda uma coisa com a outra. Tá? Então, tome bastante cuidado com isso. Da mesma forma que a gente tinha ali algumas propriedades relacionadas à soma, a gente também tem algumas propriedades relacionadas ao produto vetorial que a gente pode destacar. E utilizando então alguma dessas propriedades aí, dependendo do tipo de operação que a gente for fazer, a gente pode facilitar a nossa vida ali. A primeira propriedade que a gente tem ali é anticomutatividade, tá? Como a gente ressaltou lá anteriormente, o produto, a ordem de produto dos vetores ali, ela altera o resultado final. Então eu posso escrever como o vetor A, produto vetorial com o vetor B, ele vai ser igual a menos o produto menos o vetor B, produto vetorial com A. A segunda regra que a gente tem ali, tá, é a linearidade à esquerda. Tá? Vamos supor que eu tenho aqui o meu vetor A e B, cada um deles aqui estão sendo multiplicados por escalares aqui alfa e beta respectivamente. Tá? Então, fazendo então o produto escalar aqui e depois o produto vetorial, o resultado que a gente tem entre esse parênteses aqui multiplicado vetorialmente aqui pelo vetor C. Eu posso também escrever isso daqui da seguinte maneira. Eu faço produto vetorial entre A e C, depois eu multiplico pelo escalar alfa e somo com o produto vetorial de B com C multiplicado pelo escalar beta. Então, utilizando essa regra aí, eu também posso simplificar alguma relação matemática aí que eu possa encontrar. A segunda propriedade é o que a gente chama então de linearidade à direita. Similar ao que a gente tinha na esquerda, só que nesse caso aqui a gente começa fazendo o produto vetorial de B com o que a gente tem aqui entre os parênteses, que é produto escalar de alfa com A, produto vetorial de beta com B. Nesse caso a gente pode representar então como sendo alfa que multiplica o produto vetorial de C com A, mais beta que multiplica o produto vetorial de C com B. E por fim, a gente tem a regra que a gente chama de ortogonalidade. Tá? Então, se eu fizer o produto vetorial de A com B, produto escalar com A, vai ser a mesma coisa que eu fizer produto vetorial de A com B, produto escalar com B, que no final das contas vai ser zero. Tá? Então, utilizando essas regras aí, muitas vezes a gente pode aí poupar tempo
de operações matemáticas, já sabendo previamente essas regras ali. Bem, eu encerro então a nossa videoaula por aqui. Caso tenha alguma dúvida, é só entrar em contato por outro dos nossos meios de comunicação. Eu agradeço vocês por assistirem até agora e a gente se vê então numa próxima aula. Até mais!